Bom dia, bem-vindo aos internautas que acompanham o maravilhoso canal do professor Eustáquio Presley. Por convite dele. Bom dia! Hoje são 29 de junho de 2021, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o STF. STF, Supremo Tribunal Federal, localizado em Brasília, na Praça dos Três Poderes. O órgão que elaborou as questões foi a Fundação Carlos Chagas. Veja a questão aí. Temos assim: é correto afirmar que... dois pontos. E aí as opções A, B, C, D, E. Cada opção traz aí um texto, um pequeno texto aí, em cada opção. E palavras dentro desse texto, em destaque, palavras em destaque. Então, em cada opção, existe uma explicação, na própria opção, existe uma explicação sobre a palavra que se encontra em destaque no texto, entendeu? Em cada opção há uma explicação. E são 4 explicações erradas. Apenas uma opção contém uma explicação correta. Apenas uma opção. Então você vai procurar a única opção em que a explicação é correta. Veja como exemplo aí a opção A. Veja, temos assim na opção A: em, e aí entre aspas, ao longo da história, essas constelações de ideias foram geradas, quer pelas tradições étnicas locais de cada povo, quer pelos grandes sistemas religiosos. E aí vem a questão. A conjunção no texto aí, entre aspas, a conjunção quer, repetida, estabelece uma comparação entre os termos aproximados, indicando a superioridade de um sobre o outro. Então veja que a opção A está fazendo uma afirmação sobre a palavra quer, repetida aí em destaque. Quer. E a opção A está dizendo que esse quer estabelece uma comparação entre os termos aproximados, indicando a superioridade de um sobre o outro. Essa explicação aí da opção A sobre a palavra quer está correta, gente? Está fazendo uma afirmação correta? Se estiver, então a opção A é a opção que a questão quer, entendeu? E se não estiver fazendo uma comparação errada, se estiver fazendo uma explicação errada, por exemplo, então a opção A não é a opção que a questão quer. Vejamos mais um exemplo aí, a opção B de bola. Está escrito assim: em, e aí entre aspas. Mas os saberes científicos têm uma característica inescapável. Os enunciados que produzem são necessariamente provisórios. Estão sempre sujeitos à superação e à renovação. E aí a questão faz uma afirmação agora, a opção. A forma verbal tem, no texto aí da opção B, a forma verbal tem está em conformidade com as normas gramaticais, assim como a forma verbal destacada em... E aí outra oração. Embora eles não lhe deem razão, ela sabe que está certa. Então veja, a opção B de bola traz também uma palavra aí em destaque. Tem. A palavra tem está em destaque.
E a opção B está afirmando que essa palavra aí, tem, no texto, está conforme as normas gramaticais. Da mesma forma que deem, no texto aí trazido pela questão. Embora eles não lhe deem razão, ela sabe que está certa. Então a opção B de embora está dizendo que essa palavra tem no texto, com acento, é a mesma coisa que a palavra aqui, deem, o verbo dar, deem, razão. É a mesma forma, está acentuada pelo mesmo motivo. Se você acha que essa opção B está fazendo uma afirmação errada, que tem não é igual a deem, se você acha que ela está fazendo uma afirmação errada, então a opção B de bola não é a opção que a questão quer. Se você acha que a opção B está fazendo uma afirmação correta, então a opção B é a opção que a questão quer. Então procure aí nas outras opções. Em cada opção, existe aí uma palavra em destaque e uma explicação para ela. Então você vai procurar a única opção em que a explicação é correta. Procure aí, depois eu volto.
Muito bem, gente. Então vamos aí procurar a única opção que faz uma afirmação correta sobre o texto, a palavra em destaque no texto. Opção A. Ao longo da história, essas constelações de ideias foram geradas, quer pelas tradições étnicas locais de cada povo, quer pelos grandes sistemas religiosos. A conjunção quer, repetida no texto, estabelece uma comparação entre os termos aproximados, indicando a superioridade de um sobre o outro. Será que isso é verdade? Não. A opção A faz uma afirmação incorreta. Então, a opção A não é a opção que a questão quer. Essa palavra aí repetida, quer, não indica superioridade de um sobre o outro. Indica alternância, ou um ou outro. Entendeu? Quer. Eu digo assim, o exercício foi feito quer pelo aluno ou quer pelo pai dele. Então aí, ou um ou outro, alternância, quer, e não superioridade, como diz aí a opção A, entendeu? Então a opção A faz uma afirmação errada. Então não é a opção que a questão quer. A questão quer a opção que faça uma afirmação correta. Vejamos a opção B de bola. Mas os saberes científicos têm uma característica inescapável. Os enunciados que produzem são necessariamente provisórios. Estão sempre sujeitos à superação e à renovação. E diz a opção B de bola que a forma verbal tem, em destaque no texto, tem, T-E-M com circunflexo, está em conformidade com as normas gramaticais, assim como a forma verbal destacada em, embora eles não lhe deem razão, ela sabe que está certa. Então a opção B de bola está dizendo que D-E-M com circunflexo é a mesma coisa que tem com circunflexo. Isso aí está correto? Não, está errado. Não existe aí o DEM, D-E-M, com circunflexo. Está errado isso aí. É o verbo dar, que é diferente do verbo ter. Os saberes científicos têm, aí é o verbo ter. No presente do indicativo, eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós tendes, eles têm. No plural, com acento circunflexo. Tem, eles têm, os saberes científicos têm. Está correto isso aí. Só que deem, não lhe deem razão, está errado isso aí. Deem. Não existe aí esse D-E-M com circunflexo, igual a tem, é diferente, é o verbo dar. O verbo dar, que eles deem. Verbo dar, que eles deem, é D-E-E-M, sem acento. Verbo dar, no subjuntivo, presente do subjuntivo, o verbo dar, lá na terceira pessoa do plural, que eles deem, verbo dar, dois S, D-E-E-M, sem circunflexo. Então, a opção B está fazendo também uma afirmação errada. A forma verbal tem não é igual a dem aí, do jeito que está. Dem aí está errado. Certinho? A opção B não é a opção que a questão quer. Vejamos a opção C. O emprego do sinal gráfico indicativo da crase está correto em, mas os saberes científicos têm uma característica inescapável. Os enunciados que produzem são necessariamente provisórios, estão sempre sujeitos à superação e à renovação. E aí vem a questão. Assim como está em, chegaram a propor um acordo, mas não foram ouvidos. A opção C está afirmando que essa crase aí, antes de propor, chegaram
a propor. Está dizendo que essa crase aí está tão correta quanto a crase antes de superação e renovação no texto. Veja, estão sempre sujeitos à superação e à renovação. E diz a opção C que essa crase está correta, como também está correta a crase antes de chegaram a propor. Isso aí é uma afirmação correta? Não. Essa afirmação também está errada. A opção C faz uma afirmação errada. Não é a opção que a questão quer. Veja, estão sempre sujeitos à superação e à renovação. Estão sujeitos a quê? Preposição A, mais o artigo feminino A de superação e de renovação, crase. Então a crase aí está correta no texto. Estão sempre sujeitos à superação e à renovação. A crase aí está correta no texto. Só que a crase está incorreta nesse texto aí, trazido pela questão. Chegaram a propor. Não existe crase aí. Chegaram a propor sem crase. Porque antes de verbo propor, não existe crase. Viu aí, gente? Então, a opção C faz uma afirmação errada. Ela diz que antes de propor aí, a crase está correta. Da mesma forma que antes de superação e renovação. E isso não é verdade. Chegaram a propor, esse aí é sem crase, o correto. Não há crase aí. Porque não existe crase antes de verbo propor. O verbo propor. Entendeu? A opção C faz uma afirmação incorreta. Vejamos a opção D de dado. Diz assim, a transposição da frase aí, o texto. Essas constelações de ideias foram geradas quer pelas tradições étnicas, quer pelos grandes sistemas religiosos. E diz a opção D. Para a voz ativa, gera a forma verbal, costumam gerar. Então, a opção D está fazendo uma afirmação também errada. Ela diz aí que nessa oração, essas constelações de ideias foram geradas quer pelas tradições étnicas, quer pelos grandes sistemas religiosos. Está dizendo aí, a opção D de dado, que se a gente transformar isso aí numa voz ativa, porque aí está na voz passiva, não é? Ó, essas constelações de ideias foram geradas quer pelas tradições étnicas, quer pelos grandes sistemas religiosos. Isso aí está na voz passiva, não é isso, gente? O verbo ser, foram, olha aí, verbo ser mais o particípio, geradas. Então, diz aí a opção D de dado, que se a gente transformar essa oração aí, que está na voz passiva, para a voz ativa, ficará assim, costumam gerar, ou seja, quer pelas as tradições étnicas e os grandes sistemas religiosos costumam gerar essas constelações de ideias. Ficaria assim na voz ativa. Diz aí a opção D. Isso é correto, gente? Não, não. Na voz ativa não ficaria costumam gerar, como diz aí a opção D. Ela faz também uma afirmação errada. Essas constelações de ideias foram geradas quer pelas tradições étnicas, quer pelos grandes sistemas religiosos. Isso aí está na voz passiva. Passando para a voz ativa, ficaria assim. Quer pelas tradições étnicas, quer pelos grandes sistemas religiosos, geraram essas constelações de ideias. Ficaria assim na voz ativa. Ou seja, as tradições étnicas ou os grandes sistemas religiosos ou os grandes sistemas religiosos geraram, na voz ativa, geraram essas constelações de ideias. Entendeu? Passando assim, tradições étnicas ou grandes sistemas religiosos, por exemplo, geraram essas constelações de ideias. Voz ativa, geraram.
essas constelações de ideias. E na voz passiva ficaria assim: essas constelações de ideias foram geradas, olha aí, quer pelas tradições étnicas, quer pelos grandes sistemas religiosos. Entendeu? Na voz ativa, repito, ficaria assim, na voz ativa: quer pelas tradições étnicas, quer pelos grandes sistemas religiosos, geraram essas constelações de ideias. E na voz passiva, do jeito que está aí, essas constelações de ideias foram geradas quer pelas tradições étnicas, quer pelos grandes sistemas religiosos. Viu aí, gente? A opção D faz uma afirmação errada. Ela diz que na voz ativa ficaria quer pelas tradições étnicas, quer pelos grandes sistemas religiosos que costumam gerar essas constelações de ideias. Não, está errado isso aí. Então a opção D não é a opção que a questão quer. Vejamos a última opção, só pode ser essa aí a correta. Diz assim: o emprego de melhor em... E aí vem a oração. Não há exemplo melhor deste tipo de superstição que o estatuto da noção de raça no nazismo. Veja, não há exemplo melhor deste tipo de superstição que o estatuto da noção de raça no racismo. E diz a opção que essa palavra melhor aí no texto, melhor, está em conformidade com as normas gramaticais, assim como o do segmento assinalado em foram os exemplos mais bem escolhidos. Então a opção E está fazendo uma afirmação. Vamos ver se essa afirmação é correta. Ela diz que na frase aí a palavra melhor está empregada corretamente. E que no texto aí trazido a palavra mais bem no lugar de melhor está também aí colocada corretamente. Será isso verdade? É verdade. Então a opção E faz uma afirmação correta. É a opção que a questão quer. Viu aí, gente? Por quê? Você pode empregar melhor ou então mais bem. Melhor ou mais bem. A regra diz que você emprega melhor quando estiver ao lado de substantivo. O melhor livro. Livro é substantivo. Então você diz o melhor livro. Livro é substantivo. Você não diz o mais bem. Você diz o melhor livro. A melhor aula. O melhor filme. O melhor jogo. Jogo é substantivo. Então você usa para substantivo melhor. Agora, quando você estiver diante de um verbo no particípio, e aí na forma de adjetivo, aí você usa melhor não, você usa mais bem. É o caso aí, ó. Não há exemplo melhor. Olha aí, não há exemplo melhor. Exemplo é substantivo. Então você usa a palavra melhor. Quando for verbo no particípio, e aí formado em adjetivo, você usa mais bem e não melhor. Que é o caso aí na oração trazida pela questão, ó. Foram os exemplos mais bem escolhidos. Olha aí a palavra escolhidos aí. Escolhido é o particípio do verbo escolher, não é? Verbo escolher. O particípio escolhido ou escolhida. E o gerúndio escolhendo. Viu aí? Então quando eu digo foram os exemplos mais bem escolhidos. Então, escolhidos aí na forma do verbo particípio. E aí na oração transformado em adjetivo. Então você usa mais bem escolhidos e não melhor escolhidos. Entendeu? Melhor você usa para substantivos. Melhor para substantivos. E usa mais bem diante de um verbo no particípio, que é o caso aí, escolhido. Entendeu, gente? Então a opção E está fazendo uma afirmação correta. Melhor
está empregado corretamente aí. E também mais bem. Certinho, gente? Mais um vídeo e muito obrigado.